Mamãe vai me dar uma irmãzinha, estou contente, que bom. Papai diz que é ruim ficar sozinho, e tudo que é só meu será dos dois, até a mamãe e o papai, de nós dois. Aprender a dividir não é algo muito fácil, principalmente para crianças que estavam acostumadas a ser o centro das atenções. Mas a realidade dos irmãos é diretamente relacionada ao verbo compartilhar, seja os brinquedos, o quarto ou as atenções de papai e mamãe. O Caio é o primeiro filho da Ana Teresa. Quando ele tinha quase 3 anos, nasceu o Mateus, o segundo filho. E aí, a Ana Teresa teve que aprender a se dividir em duas. Ele não tinha muito concreto o que ia vir aparecer, né? Mas quando o Mateus nasceu, ele morria de ciúme. Eu lembro que eu dava de mamadeira para o Caio desse lado e dava de mamar para o Mateus desse lado. Era uma coisa assim, era o dia inteiro assim, ó. Essa dificuldade de entender que agora tudo será dividido, aquela manha e a briguinha entre irmãos, tem um nome na psicologia: a rivalidade fraterna. E o tema é tão antigo quanto a Bíblia. No livro Gênesis, são contadas as histórias de Caim e Abel e Esaú e Jacó, as duas muito centradas nos ciúmes entre irmãos. Apesar dos fins trágicos dos contos bíblicos, as histórias são parecidas com o dia a dia familiar. Isso está muito ligado à questão do sentimento chamado ciúme. E a rivalidade entre irmãos é absolutamente normal e que tende a passar, tende a se diluir e principalmente tende a passar dependendo das reações e do jeito como a família lida e administra com isso. Como é que vocês explicaram para o Caio que ia nascer um novo irmãozinho? A gente conversou bastante com ele, a gente comprou livrinhos para ele mostrando como é que era, contando as historinhas, como é que era o bebê e tal. A gente levou ele para ultrassom para ele ver, mas ele era muito pequenininho, né? Quase sempre é falado que ele vai ter um irmãozinho para brincar com ele. E quando esse irmãozinho nasce, ele descobre que não é um amigo, que é um bebê, que é um intruso, que é alguém que veio roubar o seu espaço, dividir seu pai e sua mãe e todos os cuidados que ele recebia, ele passa a receber num outro plano. Às vezes, o ciúme não aparece na gravidez e nem nos primeiros meses de vida, mas quando o novo irmãozinho começa a chamar atenção. Quando começa a dar respostas que são muito aplaudidas, bater palminha, inicia a fala, chamar atenção na rua, ninguém resiste aos encantos de um bebê. E é muito comum também que a criança relate isso. Puxa, todo mundo falava comigo, as pessoas olhavam para mim e agora só olham para o meu irmão. Quando o Tiago nasceu, foi diferente. O Mateus tinha 4 anos e o Caio 7. O marido da Ana Teresa viajava muito a trabalho e os irmãos tiveram que participar e ajudar a mãe. Com o Tiago, a gente fez toda uma preparação com eles, assim, de que eles tinham que me ajudar. E a gente ajudava bastante, né? Muito. Até hoje eles ajudam, Eu assim, brinco horrores. bastante com o Thiago. O Matheus brinca bastante. O Caio também. O Caio também brinca. Né? O Matheus e o Caio que ensinaram o Thiago a tomar banho sozinho. Né? Eles tomam banho com o Thiago. Que eu fazia ele dormir. Eles faziam dormir. Tudo. Eu. Tu também. Segundo a psicóloga, o ideal é que a criança participe de todas as etapas da espera pelo novo membro da família e que assuma também um papel importante nesse momento. Na medida em que ele se sente importante, que ele participa das atividades diárias e que ele percebe que na hora que o bebê está calminho, ele tem um espaço diferenciado, isso tende a melhorar. Mas não se tem com isso a garantia de que ele não vai ter alguns sentimentos, digamos, negativos com relação a esse bebê. Por isso, é importante ouvir o que a criança tem a dizer, compreender a alteração de comportamento e conversar. É normal que a criança regrida, que queira chupeta, queira mamadeira, queira dormir com os pais, queira colinho, alguns até querem mamar de novo, né? Querem inclusive tocar o seio da mãe. Não é adequado que ele possa fazer isso, mas é adequado que se compreenda e que se converse a respeito disso. Mesmo com os ciúmes naturais da chegada, o
Caio, o Matheus e o Thiago só começaram a brigar entre eles na idade que tem agora. Estuda em outro lugar, vai você em outro lugar. Eu cheguei aqui primeiro. Eles não brigam tanto por ciúme agora, na verdade. Assim. Eles brigam por tudo. Eu acho que a gente briga por falta de espaço, porque como eu durmo no mesmo quarto do Matheus, tem horas que eu prefiro ficar sozinho e tem horas que o Matheus prefere ficar sozinho. E daí o Matheus vai pra sala, só que daí dá rolo e daí... Se tem que compartilhar o quarto, então a delimitação de espaços, às vezes, e principalmente ensinar o respeito. Mas as questões da identidade precisam ser olhadas, né? Mesmo com diferença de idade ou sem diferença de idade, existe o que a gente chama de singularidade. Então a premissa de que vamos tratar os filhos da mesma maneira porque são todos filhos é falsa. É preciso agir diferente para contemplar as diferenças de cada filho e aprender a lidar com as implicâncias. Cada um implica com o outro. Quando um tá sentado aqui, aí quando o Caio vem pra sala, o Matheus começa a cantar ou fazer uns barulhinhos para expulsar o Caio. Aí, às vezes, o Matheus tá com um joguinho aqui brincando, o Caio, sem querer, ele pisa nos brinquedos do Caio, do Thiago, estraga. O ideal é não ficar buscando quem tem razão. É muito difícil saber quem foi que começou, quem foi que implicou, quem foi que cutucou, quem foi que brigou primeiro, quem foi que falou primeiro. Quanto mais os pais interferem, às vezes é mais complicado. Então a interferência, a não ser em situações de ameaça à integridade física, de violência, que isso precisa ser ensinado, as regras serem colocadas na família. Eu separo, literalmente, eu entro no meio da luta e separo. Aí eu mando um para um lado, outro para o outro. A especialista ainda destaca que, na maioria das vezes, a briga é só para chamar a atenção dos pais. Os irmãos têm uma habilidade muito grande de criar uma situação de conflito e, normalmente, essa disputa é pelo amor dos pais. Então, na medida em que os pais têm isso claro e não ficam tomando partido, tentar objetivar essa resolução, não entrar muito no conflito e escutar o que cada um tem a dizer e deixar que as crianças vão aprendendo também a resolver esses conflitos, acaba sendo a melhor saída. Mas o mais importante de tudo é saber que esta é uma fase que vai passar e que o comportamento dos seus filhos depende muito do comportamento que eles veem e aprendem em casa.